Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. No episódio de hoje nós falaremos sobre Noé, que é uma porção extremamente profunda e complexa em termos simbólicos. Se nós pegarmos o Zohar, que é o principal livro da mística judaica, ele dedica uma parte enorme para abordar essa porção de Noé. E nós traremos aqui alguns problemas simbólicos, por exemplo, o que pode significar a arca, o que podem significar os filhos, os nomes relativos aos filhos de Noé, o que significa o nome de Noé também, o que é encontrar graça aos olhos de Deus. Esses temas que estão ao nosso redor, nós pretendemos compartilhar com você e espero que nós consigamos, ao final deste vídeo, trazer algumas meditações que possam ser aplicados na sua vida prática. Antes, porém, apenas gostaríamos de registrar que esse vídeo está sendo gravado no final de 2020 e ao longo deste ano de 2020, foi um ano muito pesado para todos nós, não há dúvidas, mas nós tivemos a felicidade de encontrar a professora Etishane, que nos deu muitas aulas semanais, nos ensinou e abriu os caminhos para muitas meditações e nós somos muito gratos. Então nós convidamos a audiência brasileira, que é tão querida, para visitar o canal Bible Stories as Blueprints of the Soul, da professora Etishane, cuja descrição segue abaixo no vídeo, e para que fiquem à vontade também para participar das aulas, mandar questionamentos a ela, pois realmente ela tem essa capacidade de enxergar a parte simbólica e oculta de uma forma única. Feito esse registro, eu também te abro o microfone para que possa saudar a nossa audiência, meu querido amigo. Eu cumprimento a ti, cumprimento a nossa audiência e na mesma linha que tu estava dizendo, para mim foi uma alegria e realmente eu não posso atribuir a outra coisa que não seja a providência, o fato de nós termos conhecido a professora Eti, que de uma maneira tão generosa compartilha ensinamentos tão profundos conosco, e nós, inspirados pelo trabalho da professora Etishane, resolvemos trazer aos nativos da língua portuguesa um pouco desse conhecimento que recebemos tão graciosamente dela e com tanta alegria que ela nos passa, né? E é um momento muito oportuno porque nós estamos gravando esse vídeo, esse áudio, no final do ano de 2020, então fechando esse ano que foi tão sui generis para toda a humanidade, que trouxe muitas transformações, mas na nossa vida em particular, e isso é assim, né, e pode ser assim com todos, mas trouxe para nós coisas muito boas, entre elas o contato com a professora Etishane e todo esse conhecimento. E aliás, como tu já anunciaste, o tema da nossa conversa de hoje, Noé, representa um pouco também isso, essa transformação, essa mudança, essa reconstrução que a própria humanidade teve que fazer e se reconstruir e recomeçar a partir do dilúvio. Vocês querem fazer algum comentário? Se eu posso situar a nossa audiência, resumindo um pouco, de uma maneira muito sumária, a história de Noé. Por favor, podes iniciar já trazendo a história de Noé, que depois nós vamos tentar chegar no nível, como a professora aí te fala, no nível do segredo, no nível simbólico do que representam cada um dos seus aspectos. Pode começar. Então, de uma maneira bem literal, apenas reproduzindo o relato da Bíblia, a partir do livro de Gênesis, capítulo 5, a Bíblia começa a dizer que Lamer gerou Noé. Noé, então, era filho de Lameque, né? E a partir do capítulo 5, então, é contada a história de Noé. E é interessante que Lameque disse sobre Noé: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E aí Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E a Bíblia narra, a partir do capítulo 6 de Gênesis, que Deus ficou muito triste com a maldade do homem que se multiplicava sobre a terra, e ele se arrependeu de ter feito o homem. E ele estava disposto a destruir a humanidade. Até que diz lá no Gênesis capítulo 6, versículo 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé era um homem justo e perfeito. E assim Deus ordenou que Noé tomasse a madeira de gofer, né,
e construísse uma arca, porque ele pretendia então trazer o dilúvio, porque a terra estava corrompida. E aí deu as instruções bem específicas, e nós falaremos adiante sobre as dimensões da arca, e determinou a Noé que colocasse para dentro da arca casais de animais, de todos os animais, conforme a sua espécie, répteis, aves, todos foram para dentro da arca. E Noé construiu essa arca e colocou os animais conforme Deus havia mandado, e aí, quando Noé tinha a idade de 600 anos, veio o dilúvio das águas sobre a terra. E esse dilúvio, então, ele durou 40 dias e 40 noites, e devastou toda a terra, toda a humanidade, quer dizer, apenas Noé e aqueles que estavam na arca, os membros da sua família, sobreviveram, e depois desses 40 dias e 40 noites, quando o Noé enviou o corvo, depois a pomba, e finalmente, quando o dilúvio teve fim, o Noé saiu da arca com a sua família e ergueu um altar em honra ao Senhor. Então, resumidamente, é esse o relato literal que consta na Bíblia, e como tu disseste, agora nós vamos tentar simbolicamente extrair ensinamentos desse relato no nível mais elevado que a gente conseguir. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar para sair do nível literal, para ir para um nível simbólico, é sobre a importância da arca, tá? Porque a arca pairou sobre as águas, certo? Ela flutuou, lógico, e conseguiu vencer o Mabul, que é justamente o dilúvio. O dilúvio nós fizemos já um vídeo sobre isso, referindo o que era o dilúvio, que é justamente essa confusão. O Mabul, se nós pegarmos em termos hebraicos, ele representa o coração invertido, ele representa justamente quando não há uma correspondência entre sentimento e razão, e essa arca foi o elemento que permitiu justamente sair desse nível caótico, certo? Então, o que representa a arca? Se nós pegarmos Frederick Weinreb, ele coloca que o termo arca, tevá, ele também representa palavra, certo? Então, arca nós também podemos pegar como palavra. E se nós pegarmos as dimensões que foram ditadas a Noé de uma forma muito específica, que a arca deveria ter 30 cúbicos de altura, 300 de comprimento e 50 de largura, e nós transformarmos, como nós já falamos, cada número tem uma expressão em letras, então 30 pode ficar para Lamed, 300 para Shin e 50 para Nun. Se nós pegarmos essas três letras, nós formamos a palavra Lashon. Lashon, a palavra Lashon significa linguagem. Então nós temos Tevá como palavra, Lashon como linguagem. E se nós pegarmos agora, partindo para o Zohar, que é o principal livro da mística hebraica, e nós pegarmos os nomes dos filhos de Noé, Shem, Yafed e Ham, e conseguirmos nos apropriar da primeira letra de cada nome, certo? Shin para Shem, Yod para Yafed e Het para Ham, nós conseguimos formar a palavra Siar, que significa nada mais, nada menos que conversa. Então, assim, se nós pegarmos a porção de Noar no Zohar, ele fala de uma forma muito clara sobre essa importância da conversação, da linguagem, para carregar o que fica acima das águas. E o que fica acima das águas é justamente o espírito. Então, apenas iniciando a nossa conversa, eu gostaria de ressaltar que, em termos simbólicos, nós conseguimos unir a arca e tudo que se reflete ao Noah a essa importância da conversação. E é lógico que não é da conversação sobre coisas baixas, sobre fofocas, mas pelo contrário, a conversação sobre a Torá, sobre a lei, sobre coisas relacionadas à alma, onde nós nos conectamos com os amigos e assim nós ficamos acima das águas. Perfeito. Nessa linha, só acrescentando que também existe um aspecto interior dessa comunicação, A palavra Lashon pode ser linguagem, mas pode ser a própria língua, Esse órgão interno que fica dentro da nossa boca. E eu me recordo da professora Eti, num dos seus vídeos sobre Noé,
ela fala exatamente desse aspecto interior, da necessidade de estabelecer uma comunicação com Deus, esse diálogo e essa comunicação, não só com o mundo exterior, né, manifestando esse espírito no mundo, mas também o que dá sabor à nossa vida é justamente essa comunicação interior com o alto. Porque muitas vezes, e nós vivemos momentos assim, né, na nosso momento cronológico atual, né, o mundo exterior às vezes pode estar catastrófico, pode estar desastroso, mas se nós tivermos uma conexão com Deus, tudo vai estar bem. Porque a verdadeira felicidade, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira alegria, ela está muito mais relacionada com esse aspecto interior, com essa comunicação da nossa alma com os planos superiores, do que necessariamente com aspectos exteriores do mundo. Então, esse aspecto da arca, da Tevá, e das dimensões da arca que formam esse Lachon, os côvados 350 e 30, são um indicativo de que nós devemos manter essa comunicação constante com o alto. Enquanto falavas, eu fiquei aqui observando a palavra Tevá, e a palavra Tevá ela é composta por Tav, Bet e Re. E nós já fizemos um vídeo sobre a importância da letra Re, que ela representa uma janela, e quando da construção da Tevá, Noé foi orientado para que fizesse uma janela na parte superior da Tevá. Então, quando ele estivesse com algum problema, quando não conseguisse, enfim, ficar desorientado na situação a que ele estava, lembrando que ele estava num dilúvio, ele só tinha uma saída. Ele só podia olhar para um lado para conseguir essa conexão, e esse lado era o para cima. Então, a saída do Noé era sempre olhar para a janela superior, que é justamente essa ligação que você está falando. Então, em termos também simbólicos da própria imagem que é construída na Bíblia, nós conseguimos ver que a saída, a conexão do Noé era por essa janela superior. Perfeito. Um outro ponto que eu queria trazer é um versículo também que a professora Eti ela fala bastante, dá bastante ênfase, que é no capítulo 6, no versículo 8, em que a Bíblia diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Né? E graça, em hebraico, é rem, é uma palavra que se escreve com duas letras. Hetz, que é a oitava letra do alfabeto hebraico, e Nun, né, que tem o valor numérico de 50. Né? Então, essas duas letras, elas são as iniciais de duas outras palavras. O Hetz é a inicial de Chokhmah, que é sabedoria, e Nun é a inicial de Nistar, que é segredo. Então, na verdade, quando a gente lê na Bíblia a palavra graça, que é Ren, Het e Nun, a professora Eti nos ensina que nós devemos ler aí, ou podemos ler aí também, Chokhmah Nistar, ou a sabedoria oculta, a sabedoria escondida, a sabedoria divina. Né? Então Noé achou graça, achou essa sabedoria oculta. E ela ainda traz nesse mesmo versículo, como tem a palavra aos olhos do Senhor, a palavra olho em hebraico é composta por três letras. A letra Ain, a letra Yod e a letra Nun. E a soma dessas palavras dá 130. A soma dessas letras, melhor dizendo, a palavra Ain tem o valor numérico de 130. Como fala nesse versículo que são aos olhos do Senhor, dois olhos, seria 130 mais 130. E nós chegamos daí a 260, que seria 10 vezes o valor numérico do tetragrama, do nome sagrado de Deus, Yod, Re, Vav, Re. Então, quando a Bíblia diz, em Gênesis 6, versículo 8, que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, nós podemos ler que Noé encontrou essa sabedoria oculta, né? Esse segredo que consiste no próprio tetragrama multiplicado na sua 10ª potência, que corresponderia aí às 10 sefirotes. Então, na verdade, na esteira que eu estava dizendo, da janela superior, parece que, de fato, Noé tinha essa comunicação com o alto e encontrou, de fato, essa comunicação com a divindade.
Perfeito. E veja bem, né? Você está falando ali da graça, que é Hen, e se nós pegarmos o nome de Noé, ao contrário, é nada mais, nada menos do que Nun e Het. É Hen ao contrário, né? Então, o próprio nome do Noé já nos dava esse indicativo que ele encontraria graças aos olhos do Senhor. Como nós sabemos, a língua hebraica ela joga com esse simbolismo, porque ela não é deste mundo, digamos assim, ela já mostra essa correspondência entre os planos. Então, o Noé já estava destinado a encontrar graça ao nome do Senhor, porque o seu próprio nome já contém esse Nun e esse Het. E eu gostaria apenas de falar sobre a importância da conversação, é que se nós pensarmos o que sucedeu, Noé, que depois nós tivemos aí a Torre de Babel, não podemos esquecer, né, que depois da vinda dele, nós tivemos a Torre de Babel, onde as pessoas possuíam uma única língua. E por possuírem uma única língua, que dizem ser o hebraico, elas conseguiram construir a Torre de Babel. E aí vieram a confusão das línguas e veio a queda da torre, certo? E se nós lembrarmos quem era o rei da época que determinou a construção da torre, era o rei Nimrod, certo? E aí eu já não trago uma questão hebraica, vou trazer uma questão paralela, mas o Nimrod, ele é o símbolo da confusão das línguas, tá? Se nós pegarmos até na Divina Comédia do Dante Alighieri, lá pelo canto 31, tá, do Inferno, ele encontra o Nimrod, né? O Nimrod no inferno, já num dos piores átrios do inferno, e o Dante encontra ele como um gigante e não consegue se comunicar com o Nimrod porque ele não aceita outra língua que não a dele próprio, ele não consegue se comunicar com ninguém. Então, assim, em termos, digamos, de contraste, né? O que é achar graça? É quando nós conseguimos nos comunicar, quando nós conseguimos conversar, especialmente sobre coisas elevadas, quando nós encontramos um amigo. E o que é perder essa graça? É justamente quando não há conversa. E veja, meu querido amigo, aqui no país em que vivemos, mas não é um fenômeno, digamos, local, eu acredito que é um fenômeno mundial, nós observamos que, embora as pessoas falem a mesma língua, muitas vezes elas não conseguem sequer conversar, especialmente se nós pegarmos temas como política ou outros temas relacionados a essas questões mais mundanas. Muitas vezes as pessoas falam a mesma língua, mas não conseguem sequer estabelecer uma ligação. Então, assim, o que tem a se dizer sobre portar esse espírito é justamente que não se trata apenas de falar uma língua, mas de estabelecer essa ligação. Sobre o Noé, era um justo. Sim, Noé era justo e perfeito, como consta na Bíblia, mas a professora Eti aponta um fato, né, importante que precisou ser retificado posteriormente. O Noé, embora tenha encontrado graça aos olhos do Senhor, ele não orou pelas pessoas da sua geração. E esse aspecto de Noé, diz a professora Eti, foi depois retificado por Moisés, porque Moisés, quando o povo construiu o bezerro de ouro, e o Senhor ficou irado com o povo hebreu no deserto, Moisés orou por todos da sua geração e disse ao Senhor: se for para destruir o povo, destrua a mim também. Enquanto Noé, ele deixou de pedir em favor daqueles da sua geração. E é interessante porque o Noé e o Moisés, eles acabam tendo algumas conexões interessantes. O Noé construiu a arca que flutuou durante o dilúvio. O Moisés, depois do seu nascimento, foi colocado numa arca que flutuou perante o rio até ser encontrado pela irmã do faraó. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte para receber as tábuas da lei. Então, realmente, segundo a professora Eti, o Moisés acabou retificando esse aspecto do Noé. Excelente. Já fica aqui também a indicação de que no canal da professora Eti desta semana ela lançou um vídeo, que é o primeiro vídeo sobre uma nova série acerca do Zohar, no qual ela aborda de forma magistral
acontecimento do Moisés na arca, pairando sobre as águas, assim como Noé. E assim também como no Gênesis 1 nós temos o Espírito pairando sobre a água. Então me parece que o segredo da arca ele é algo muito, muito elevado para poder receber esse Espírito que paira sobre as águas. E as águas nós sabemos, já falamos aqui, elas representam o tempo. Então justamente esse Espírito ele fica sobre o tempo, né? Daí sim eu imagino que se consiga atingir o nome de Noar, porque nós não falamos o que significa o nome de Noar ainda, mas numa tradução possível, Noar significa descanso. E o descanso ele só é possível justamente quando se está numa arca, quando se está sobre o tempo, quando se está acima do tempo e do espaço, porque nesse plano, né, como é dito já no Gênesis 1 aqui, é apenas com o suor da nossa face para trabalharmos, mas quando há uma conexão do Espírito, se obtém esse Shabat, esse descanso representado por Noah. Ainda claro que teríamos outros aspectos para falar sobre isso, meu querido amigo, mas sei que foi uma conversa um pouco mais longa hoje, tratando dessa nossa alegria de estarmos aqui reunidos. Eu espero que essa conversa não tenha sido muito complexa para compartilhar com todos que aqui nos escutam. Nós ficamos muito felizes com os comentários que recebemos, com as dicas que tivemos recebido nas últimas semanas e almejamos que todos tenham uma semana harmoniosa, que 2021 seja ainda mais gratificante do que foi esse ano de 2020. Mais alguma observação, meu caro? Apenas reiterar tudo que foi dito. Muito obrigado.